De um lado, há um problema, os governadores têm razão em relação ao indexador da dívida. Então, nesse lado, os governadores têm absoluta razão. Ou seja, é um indexador que, quanto mais os governos pagam, mais a dívida cresce. Foi dado o exemplo de São Paulo, mas não só, outros estados têm problemas semelhantes ao de São Paulo. Mas, por outro lado, tem de ser lembrado também a péssima gestão financeira dos estados, né? Tem muitos estados que estão sendo geridos há muito tempo e de forma absolutamente equivocada. Veja, por exemplo, o Rio de Janeiro, quem acompanha o Rio, eu acompanho bastante a vida política no Rio de Janeiro, o governador Pezão, agora, questão de cerca de 10 dias, uma semana, a grave situação da saúde, né? Uma situação gravíssima, tal, não tendo condições de pagar funcionários, etc, tal, e os médicos sendo obrigados no Rio de Janeiro a fazer BO com receio de que fosse, de alguma forma, atingido por não atendimento de pessoas em situação... Omissão de socorro, situação gravíssima, tal. Os médicos foram obrigados a fazer isso. Então, a situação do Rio é caótica. Aí o governo federal deu uma ajuda, parece que para o Rio tem dinheiro, os outros estados não têm, mas para o Rio tudo tem. E, curiosamente, o Pezão apoia a Dilma e faz tudo para que não ande o processo de impeachment. Então, é um mero acidente. Então, para o Rio, mandou uma grana fabulosa. Mas se a gente olhar a gestão dos estados, ele é muito bom gerir. No próprio Rio de Janeiro, para não ir muito longe, a Prefeitura do Rio, só esse ano, o prefeito Eduardo Paes gastou em publicidade 133 milhões de reais. Uma cidade, 133 milhões de reais. O Eduardo Paes, aquele prefeito cujo secretário tem desavenças domésticas, agride a mulher, a então mulher, quebra um dente, ela fica sem movimentar uma perna, escoriações por todo o corpo, e o senhor Pedro Paulo chama isso de desavença doméstica. Então, é o secretário do Paes e seu candidato, inclusive, a prefeito. É só para dizer que, se a gente olhar pelo resto do Brasil, há um inchamento da máquina no número de funcionários, portanto, não falta dinheiro. O receio de uma situação como essa é a seguinte, é o que está plantado por trás. Sabe o que está plantado por trás, telespectador? A CPMF. É essa a jogada. A jogada é essa. Apresentar uma tragédia e aí aumentar os impostos, ao invés de melhorar a gestão pública, você aumenta os impostos. E por falar em impostos, né, vamos começar com a participação dos nossos telespectadores. O Edson Santana, pelo WhatsApp, ele diz o seguinte: eu cansei, a saída não pode ser aumentar impostos. O caminho é esse, a sacanagem, desculpe usar essa expressão, que não é de bom tom, especialmente na TV Cultura, mas é isso, né? Eles estão preparando a história da CPMF, e aí vão estabelecer um valor X, olha, e aí vão tentar resolver o problema. Não é, ao contrário, nós temos excesso de impostos, nós precisamos diminuir os impostos e melhorar a gestão. A grande questão é essa, mas grande parte dos governos e das prefeituras, e no Brasil nós temos uma idiotia na nossa Constituição, que prefeitura é ente federativo. É a única federação que município é ente federativo. É uma das idiotias, são várias na Constituição de 88, que é melhor, mas tem um monte de bobagem. Então, é uma questão muito complicada. A gestão é muito ruim, ineficiente, e é bom lembrar que alguns estados que, quando assumiram os governadores ou foram reeleitos no início, em janeiro, o caso do Paraná, que tomou uma série de medidas que foram consideradas impopulares, parece que no fundo estava certo, porque a crise no Rio Grande do Sul é gravíssima. Hoje mesmo a Assembleia do Rio Grande estava lá quebrando o pau sobre a questão do Rio Grande, e outros estados vivem situação pré-falimentar.